bora para isso lá, ó. Então vamos lá. Como vocês podem ver aí, já vimos há minutos atrás, Bitcoin fazendo 4% nas últimas 24 horas, Ether fazendo 14% nas últimas 24 horas. Cardano, ó, fazendo 25% nas últimas 24 horas. ICP, 27%. Então, vários ativos andando bem, ó. Maker fazendo 32%. STX fazendo 42%. Ó, não é por nada não, hein? Não é por nada não. Mas a gente vem falando sobre esses ativos aqui. Esse aqui, especificamente, a STX, eu não tenho no meu portfólio, mas o ecossistema da STX eu tenho. Alguns ativos do ecossistema da STX, alguns potenciais airdrops no futuro. E a Maker andando bem, né? Maker andando bem. Talvez, aliás, talvez o tema da live de amanhã seja Maker. Acho que merece um dia só pra gente falar de Maker, sobre o que tá acontecendo lá com Maker, Securitize, Yondo, BlackRock. Eu acho que vale a pena falar de Maker, tá? Então o mercado tá assim nesse momento. Sobre fundos negociados em bolsa, a gente já viu isso no final de semana, mas para quem não acompanhou os conteúdos de final de semana, na sexta-feira a gente teve o maior inflow da semana. Tivemos 5.400 bitcoins de inflow, net flow positivíssimo, né? A gente começou a semana com 5.280, terça-feira 3.800, quarta-feira 2.500, quinta-feira 1.300. Fechamos a semana passada com 5.400, minimizando, né, as vendas, né, a pressão vendedora por parte do governo alemão, ok? Agora, tem muita gente temendo outras pressões vendedoras no curtíssimo prazo. Genesis Trading é uma delas, que vem vendendo a conta-gotas, né? No final de semana não, mas a gente olha os últimos dias deles, ó, eles vêm sempre mandando bitcoins para Coinbase Prime, para Coinbase normal, ó, são 28 mil bitcoins, não, 28 bitcoins, 28 mil bitcoins para um lado, 10 mil para o outro, ó. Aqui para Coinbase normal eles estão mandando valores menores, olha. 500 bitcoins aqui no dia há 4 dias atrás, mais 500 bitcoins há 3 dias atrás. Esses caras aqui estão exercendo uma pressãozinha vendedora. Além disso, tem aí também o pessoal da Mongox, né? Mongox também enviando bitcoins para algumas corretoras para que os pagamentos aos credores sejam feitos. E tem também os bitcoins United States. Cadê? Eu não sei como tá guiado, mas são os bitcoins da Silk Road, que estão sob custódia dos Estados Unidos, eu acho. Então, existem sim alguns atores aí que podem exercer uma pressão vendedora sobre Bitcoin, mas ao mesmo tempo a gente tem aqui fundos negociados em bolsa comprando, além dos investidores individuais, né? Aqui por traqueamento de carteira, fica muito claro quem está comprando e quem está vendendo. A gente vê uma diferença muito clara entre aqueles que têm poucos Bitcoins e aqueles que têm muitos Bitcoins, né? Vejam só, isso aqui é um traqueamento on-chain, tá? Endereço de Bitcoin com saldo diferente de 0 até 1 Bitcoin, nos últimos 12 meses, mais venderam do que compraram. Tá bom? Nos últimos 30 dias, a mesma coisa. 10 mil bitcoins aqui. Nos últimos 30 dias, 3.600 bitcoins aqui. E today aqui foi, eu acho que foi ontem. Foi ontem, tá? Menos 1.148 bitcoins. Não é pouca coisa, tá? Mais uma vez, para a gente ter uma noção, né, em ordem de grandeza, aqui, ó. Quando a gente fala dos ETFs, a gente tem esses números aqui. 2.000, 5.000, 3.000, tem dias de 200, 300, 500. Só ontem, carteiras entre saldo diferente de 0 e 1 Bitcoin venderam 1.148 Bitcoins. Carteiras com 1 ou 10 Bitcoins, entre 1 e 10 Bitcoins, no dia de ontem mais compraram, nos últimos 30 dias mais venderam, e no acumulado dos últimos anos, do último ano, também mais venderam. Olha, 26.830 Bitcoins, esses caras aqui. Carteiras com endereço, com um saldo entre 10 e 100 Bitcoins. Hoje compraram, saldo dos últimos 30 dias compraram, e no acumulado dos últimos 12 meses venderam 75 mil Bitcoins, ok? Agora, carteiras com mais de 100 Bitcoins, senhores, esses estão acumulando no diário, estão acumulando no mensal e estão acumulando no ano. Ou seja, aqui a gente consegue ver claramente a diferença entre quem está aqui para curto prazo e quem está aqui para longo prazo. Né? Quem tem pouco Bitcoin, tá, assim, via de regra, é um especulador de curto prazo,
Quem tem até um Bitcoin, claro que não, eu não estou generalizando, mas via de regra é um especulador de curto prazo. O cara que tem 1 ou 10 Bitcoins, ele é bastante especulador também. Eu acho que tão especulador quanto, ou seja, é o especulador que tem mais dinheiro. Se eu fosse taguear aqui, ó, entre endereço com saldo diferente de 0 e 1 Bitcoin, sardinhas, varejo, ok? Entre 1 e 10 Bitcoins, provavelmente é o investidor que tem grana, é o cara que tem grana, mas ele é especulador também, ele não entendeu o Bitcoin. O cara entre 10 e 100, um pouco mais de dinheiro, entende um pouco mais o Bitcoin, mas também é um grande especulador. O cara que tá no Bitcoin de verdade é esse cara aqui, ó. É o cara que tem 100 Bitcoins ou mais. Esse cara, via de regra assim, esse perfil de carteira, esse cara não tá aqui pro curto prazo. E é o cara que tem 100 Bitcoins ou mais. Ah, João, mas pode ser que ele seja assim porque ele tá enviesado, porque ele tem muito Bitcoin. Pode ser. Pode ser também. Mas aqui a gente entende claramente a diferença entre os perfis de carteira, né? Então esse é um ponto interessante que eu queria compartilhar com vocês. Agora vamos falar sobre o tema da live, né? O tema da live é o meu sentimento bullish. E eu vou trazer alguns dados para vocês que eu acho que faz sentido serem compartilhados. O primeiro deles é esse aqui, ó. O stake de ETH, pessoal. O stake do token Ether está próximo da sua máxima histórica e muito próximo de estarmos do início das negociações de ETF de ETH Spot, ó. Quando a gente olha esse gráfico aqui, ó, a linha preta é o preço do Ether em USDC, né, em dólar, ou seja, toda a volatilidade que a gente conhece do ativo. E essa linha roxa é o valor total staked. Valor total staked. Então, bastante impressionante, né? Que a quantidade de Ether, aqui o valor disso aí em dólar, né? O preço do Ether em dólar, e aqui a quantidade de Ether em stake. A gente está muito próximo de máxima histórica. Ou seja, ao mesmo tempo em que temos a SEC atacando os protocolos de liquid staking, o stake de ETH segue crescente. Ok? Ó, Ethereum Total Supply and Fees Burned. Né? Então aqui também mostrando o Total Supply do ETH, né? Que em alguns momentos ele tem diminuído, né? A gente tem tido uma diminuição na quantidade de Ether em circulação, em alguns momentos aí desde o merge. Então a gente percebe que a inflação vinha crescente quando era Proof of Work, passa a ser Proof of Stake. Imediatamente a gente tem uma atividade, um aumento de atividade na rede, a gente tem uma diminuição na quantidade de Ether em circulação, volta a subir, volta a cair. Nesse momento a gente está subindo de novo, mas eu acho que estamos em vias de ver a blockchain da Ethereum e as suas segundas camadas serem utilizadas como nunca antes. E aí essa linha roxa aqui ela deve dropar drasticamente. A gente sabe que a quantidade, que a capitalização de mercado do ativo é a quantidade de ativos em circulação vezes o preço dele. Ou seja, para a capitalização ela se manter, se a quantidade de ativos em circulação está despencando, o preço sobe. Imaginem que a capitalização cresce e a quantidade total de ativos em circulação diminui. Aí realmente a consequência é bombástica, né? Então, nesse momento ainda não temos muita atividade na Ethereum, não temos, mas com a aprovação de ETF de ETH Spot, com corte de juros nos Estados Unidos, pode ser, né? A expectativa é que a gente veja muito dinheiro entrar em cripto e a Ethereum se beneficiaria bastante disso, especialmente o seu token nativo. Outro ponto interessante, né? O Tom Dunleavy aqui ele traz um outro dado legal, né? Ele mostra o seguinte, ó. Nessa linha vermelha aqui, ó, é a quantidade de Ether nas corretoras. Vejam que a quantidade de Ether nas corretoras vem caindo com o passar do tempo. Isso aqui, pessoal, ó, 2021 era ciclo de alta, tá? Era a bull run, era o bull market do ciclo passado. E vejam que desde lá a quantidade de Ether em corretora vem caindo. Ok? Ao mesmo tempo em que a quantidade de Ether em contratos inteligentes se manteve razoavelmente estável, é esse campo verde aqui, né? Até aumentou ali durante a queda, depois começou a diminuir um pouquinho, mas está razoavelmente estável.
E a onda azul aqui é a quantidade de Ether em stake, ou seja, a cada tempo que passa, temos mais Ethers em stake. Então, vamos lá. Menos Ether em corretora. Cada vez menos. Menos Ether em circulação. Estável nesse momento, eu acho que vai crescer, quantidade de Ether em contratos inteligentes. E crescendo a quantidade de Ether em stake. Na minha opinião, tudo isso são dados que me deixam extremamente bullish com Ether. Aqui ele fala o seguinte, ó, 40% do supply de Ether está travado, 28% em stake, 12% em contratos inteligentes. Aí ele fala o seguinte, o ETF de ETH, os flows do ETF de ETH vão rapidamente mover esse mercado. Eu também acho. Esse cara aqui, esse cara aqui é um dos caras que defende que a aprovação do ETF de ETH à vista vai ter um impacto no preço mais agudo no Ether do que teve no Bitcoin. Em virtude da liquidez e da profundidade dos livros de venda e compra de Ether nas corretoras. Então, o Tom, ele costuma dizer que, olha, o impacto do ETF do ETH vai ser maior para o ETH do que foi para o Bitcoin. E aqui são alguns dados muito interessantes, todos eles me fazem acreditar que a gente está num excelente momento. Né? Lembrando, falei, hein? Isso aqui foi postado dia 6, há 9 dias atrás. Eu acho que daqui a um ano a gente vai olhar para trás e vai se arrepender de não ter aproveitado uma nova oportunidade de Bitcoin na casa dos 50. Nesse dia eu acho que o Bitcoin estava próximo dos 54. E o Ether abaixo dos 3. Acho que o Ether estava próximo de 2.800 e alguma coisa. E agora, neste momento, estamos vendo o mercado voltar a reagir e todos esses dados maravilhosos sendo compartilhados aqui com vocês em tempo real. Beleza? E foi só o mercado dar uma andadinha que, vejam só, o sentimento do investidor já mudou, hein? Saiu de extremo medo, tá errado isso aqui, ó. Isso aqui não é fear não, tá? Era extreme fear, medo extremo, tá errado isso aqui. Era medo extremo, saltamos de medo extremo para neutro em pouquíssimo tempo. Só o mercado andar, que o investidor que não tem a mínima ideia do que está fazendo, já volta a ficar otimista. É o mesmo cara que se o preço dropar aqui para 55 de volta, ele vai ficar pessimista, ele vai ficar com medo, ele vai achar que o mercado acabou e vai começar a dizer que agora é bear market. É o mesmo cara. É absolutamente o mesmo cara. Ok? Falei também na semana passada, eu falei, olha, julho de 20 para mim é o que a gente deveria comparar com 24. Tinha muito medo e aí a ganância começou a tomar conta. Final do ano a gente chegou a 95 pontos, senhores, no índice de medo e ganância aqui de cripto. Eu falei, olha, em julho está acontecendo nesse momento o que sempre aconteceu. Zero novidade. Enquanto tinha um monte de gente cravando que o bear market tinha começado. Claro, é cedo para falar, é cedo para afirmar qualquer coisa? Claro que é, mas esse é o meu sentimento.